Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho mais uma informação importante para vocês, atualizada da fonte do INSS sobre. Você sabia que crianças e adolescentes podem receber benefício de até um salário mínimo? Isso mesmo, mas antes, obrigada pela sua atenção e companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixa um joinha. Bem, gente, o que acontece? As crianças e adolescentes menores de 16 anos podem garantir o recebimento do BPC-LOAS, ok? Que é o benefício de prestação continuada, caso cumpra os requisitos necessários do benefícios do INSS. E é comum aos cidadãos acreditarem que uma criança que seja portadora de deficiência não tenha direito ao BPC, o que é um erro cometido porque as pessoas ligam o benefício com a ideia de que para receber o mesmo é necessário incapacidade para o trabalho. Contudo, no caso de crianças e adolescentes, é possível sim o recebimento ao benefício, sendo necessário a verificação no enquadramento do conceito de deficiência. E ao longo aqui eu vou estar explicando para vocês melhores todos os pontos, então continue aqui comigo, aqui continue acompanhando. Primeiro eu quero explicar o que é o BPC-LOAS. O BPC-LOAS é o benefício de prestação continuada que surgiu por meio da Lei Orgânica da Assistência Social, mais conhecido como LOAS. Então, o BPC é um auxílio financeiro pela Previdência Social para as pessoas de baixa renda que não possuem meios de obter recursos para prover o próprio sustento. E também o BPC ele é destinado aos idosos com idade superior a 65 anos, bem como para pessoas com deficiência. Atualmente, o benefício de prestação continuada é o mais solicitado ao INSS. E a vantagem, do BPC para qualquer outro benefício do INSS é que o mesmo não necessita que o cidadão esteja contribuindo com o INSS, pois se trata, de um benefício assistencial e logo mesmo quem nunca contribuiu com o INSS pode ter direito do benefício, tá? E também pedir o benefício. Então, o cidadão que ganha o acesso ao benefício tem o valor concedido pelo INSS de um salário mínimo, tá? Que é o valor de 1.100 deste ano. E os critérios, para as crianças receberem o BPC-LOAS, conforme expresso na Lei Orgânica da Assistência Social, é considerado uma pessoa com deficiência a pessoa cujo impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou a qual é intenção como se fosse uma barreira para substituir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Isso dentro do artigo 20, que se considera impedimento de longo prazo aquele que produza efeito pelo prazo mínimo de 2 anos, tá? Dentro do artigo 20. E logo, a partir desse entendimento da lei, com relação às crianças e adolescentes, o ponto mencionado não diz respeito à inaptidão para exercer algum tipo de trabalho, mas para ser configurado a deficiência. Então, o impedimento da criança ele deve causar impacto no desenvolvimento da sua vida escolar, bem como a restrição à participação social compatível com a sua respectiva idade. E essa informação ela está contida no decreto de número 6.214, no artigo 4. E para fins de recebimento do direito ao benefício de prestação continuada, as crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto ou na limitação do seu desempenho de atividades e restrições da participação social compatível com a sua idade, ok? E também, meus amigos, essa comprovação e requisitos para receber o BPC-LOAS, para dar entrada no pedido do BPC, será necessária a comprovação da deficiência do menor, que pode ser realizada através de apresentação de atestado, bem como de exames médicos que comprovem aí a condição
das crianças. E além disso, para que a criança ela possa ter acesso ao BPC Loas, é necessário haver o enquadramento no requisito socioeconômico. Então, resumidamente, o menor precisa ser de uma família de baixa renda que comprove a condição de não possuir recursos para prover a própria manutenção e nem tê-la provido pela família. Mas atenção, tá? Essa condição de incapacidade de prover a manutenção é realizada cuja renda mensal familiar per capita, ou seja, por cada indivíduo da família, seja inferior a quarto de um salário, tá? No caso, 275. Por exemplo, uma pessoa que é casada aí possui 3 filhos. Então, sendo que um dos filhos menor de idade, ele possui algum tipo de deficiência. Então, o único que trabalha nessa casa, existe uma pessoa e a quantidade de salário é 1.100 deste ano. Então, logo, como são 5 integrantes na família, basta dividir um salário mínimo por 5, que dará a média da renda per capita dentro, né, desse teto salarial aí. Então, o que acontece? Caso a pessoa. Então, vai ser dividido dessa forma por cada familiar. Então, como você pode pedir o BPC Loas? Para você conseguir esse benefício de prestação continuada, tanto para idosos quanto para menores, os documentos e requisitos para pedir o benefício são os mesmos, tá? São, no caso, para você solicitar o BPC, em primeiro lugar, o interessado deve dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS da sua cidade mais próximo da sua residência, e se inscrever no Cadastro Único, tá? Conhecido como CadÚnico, que esse cadastro é importante medida que permite ao cidadão aí se beneficiar não só do LOAS, mas também de acesso a outras políticas públicas e programas sociais. E ainda que seja relativamente simples, solicitar o benefício é recomendado dentro da orientação de um profissional de direito previdenciário, tá? Pois para essa concessão do benefício, são necessários os exames avaliativos, nem sempre o INSS é justo na hora de fazer a perícia. Para dar entrada, né, nesse requerimento do benefício, do BPC, sem dúvida é preciso separar alguns documentos para entregá-los no CRAS. Então, sendo o RG, certidão de nascimento, o CPF, se a criança possuir o CPF dos pais, a documentação dos componentes do seu grupo familiar. Então, tudo isso é muito importante. Então, além desse processo de inscrição no CadÚnico, a criança ela deverá passar por uma perícia do INSS, devendo aí apresentar os seguintes documentos. Então, no caso, a criança precisa apresentar atestados e exames médicos que comprovem a existência da sua deficiência. Também o comprovante de gastos com medicação e tratamento médico, se houver. Ok, meus amigos? Então, as crianças e adolescentes, né, têm direito ao BPC Loas, sim, se houver alguma deficiência, a qual que venha comprometer toda a sua dinâmica de vida escolar na sociedade também. E também o BPC Loas não é somente para crianças e adolescentes, mas também para idosos acima, né, de 65 anos para cima, que tenham uma renda mensal per capita abaixo aí de R$ 275 mensais. Então, o primeiro acesso que você deve fazer é procurar um CRAS na prefeitura da sua cidade, levando, né, munido aí de documentos seus, do seu filho, do grupo familiar, de todos os integrantes daqueles que moram com você, para depois você se dirigir até o INSS. Essas documentações vão ser juntadas, porque ela faz parte de um benefício assistencial e não previdenciário. Mas aí o CRAS vai estar direcionando para que você possa passar pela perícia. Agora, neste momento de pandemia, o INSS está fazendo até mesmo perícia via remota, né, online, onde a família grava, ela mostra, apresenta a sua casa, ela conversa, né, sobre as condições ali do seu filho ou de algum familiar que esteja precisando desse BPC Loas, ok? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Esse vídeo foi feito para responder as dúvidas, né, que muitas pessoas pensam que as crianças e adolescentes com deficiências não tenham direito ao benefício de prestação continuada do BPC Loas, porque a criança ainda não está em fase de trabalhar. Então, acaba sendo associado que só quem tem direito, quem está aí inapto, né, para quem está apto ao trabalho e que comprove que não tem como trabalhar. Então, como a criança não trabalha ainda, fica
é subentendido que a criança ou adolescente não tenha direito, mas tem sim, basta comprovar com todas essas informações que eu trouxe para vocês, conformar com documentos, exames, laudos médicos, que você consegue dar entrada no BPC Loas, ok? Tenha uma tarde abençoada. Para receber novos conteúdos atualizados desse canal, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenha uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!